O nosso tema no dia de hoje é a ingratidão do homem. A ingratidão do homem porque nós, os seres humanos, até um certo ponto, somos ingratos, primeiro com o nosso Deus, depois conosco mesmo. Por isso, antes de mais nada, definir a palavra ingratidão. Um homem ingrato é aquela pessoa que não reconhece e não dá o merecido valor aos favores ou benefícios que lhe foram dados. O homem ingrato é aquela pessoa que não recompensa devidamente o trabalho que lhe é prestado. O homem ingrato é aquela pessoa que não corresponde à afeição que lhe é cedida. Queridos irmãos, nós na semana passada tivemos o tema pelo pastor, como agradar ou o amor. O nosso pregador utilizou os capítulos de Romanos 12, 30 a 31 e São Mateus 22, 39. Dizia ele que o amor que Jesus Cristo e o Maimona nos ensinou está esfriando. E era necessário reacender o amor para assim termos boa comunhão entre nós. Mas nos dito do nosso pregador, eu pude pegar alguma palavra esfriando. Quando o amor se esfria, nós nos tornamos em seres não agradáveis, primeiro ao Senhor, a nós mesmos e depois aos outros. Por isso eu hoje trago o tema a ingratidão do homem. Vamos baseá-la no livro de São Lucas, no capítulo 17, no versículo 11 até 19. Assim nos diz a palavra do Senhor. Livro de São Lucas, capítulo 17, no seu versículo 11 até o versículo 19. Prestemos atenção, queridos irmãos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, limparam ou ficaram limpos. E um deles, vendo que estava sã, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram os 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu estive a analisar estas passagens e tirei dela
5 pontos. 5 pontos a saber. Primeiro, os 10 homens tomaram a decisão de procurar a cura por intermédio de Jesus Cristo. Porque, naquela altura, pensaram eles que era o momento certo de serem curados e tiveram a decisão de ir ao encontro da cura. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, estes homens tiveram a coragem de enfrentar a multidão. Porque, lembrando, naqueles tempos, alguém que tivesse a sofrer dessa enfermidade era afastado da comunidade, para não assim contaminar os outros. Mas esses homens, vendo Jesus passando naquela aldeia, naquele momento, então tiveram a coragem de enfrentar a multidão para ir ao encontro de Jesus, assim para serem sarados. Eles, por de longe, queridos irmãos, não podendo chegar próximo a Jesus Cristo, clamaram em voz alta: Jesus, tenha misericórdia de nós. Tiveram a decisão, tiveram a coragem de ir atrás daquele que era a cura. Terceiro, tiveram a fé que mesmo longe, se Jesus dissesse alguma coisa a eles, eles ficariam sarados. Então, tiveram a fé, decisão, decidir, vou fazer, vou adiante. Tiveram a coragem de clamar e, acima de tudo, tiveram a fé que era possível serem sarados. Quarto, o agradecimento de um dos 10 que, vendo o benefício que lhe foi feito, vendo a situação anterior e o atual, quando Jesus disse: vai para os sacerdotes, ficou sã, ficou curado, então reconheceu que tem que ir para agradecer. Este sim voltou a Jesus, dando graças a Deus e a Jesus Cristo pela situação ou pela cura. 5. A ingratidão dos 9. Oh, já estou bom, vou lá mais. Não, já estou fixe, como nós dissemos na gíria hoje. Então já não vamos, já não era necessário eles virem agradecer pelo feito. Já não reconheceram que Jesus Cristo lhes fez um favor. Jesus Cristo, sendo Ele o Salvador, essa missão de salvar, salvou-os. Mas como já nós os humanos, já quando estamos já no auge, já não queremos saber do resto, já nem pensamos no dia do amanhã. Então esses 9 foram-se embora. Foram ingratos. Só um dos 10, o estrangeiro, que voltou para agradecer a Deus e a Jesus Cristo. Queridos irmãos, assim somos nós. Assim, nessa posição dos 9 somos nós. Nós, por vezes, só procuramos a Deus quando necessitamos. Nós, por vezes, só procuramos outras pessoas quando queremos a ajuda destes. E depois, já não queremos saber. Ele fez porque era dever dele. Ele fez porque ele é que quis. Ele fez, eu não tenho lhe pedir.
Então, aí somos nós, ingratos. Nós, às vezes, clamamos ao Senhor, quero emprego, quero saúde, como estes fizeram. Nós aproximamos a Deus porque necessitamos. Jesus, nosso bom Deus, nos abençoa e nós já não queremos saber. Por sinal, até nós viemos na igreja todos os domingos. Por quê? Porque estamos a precisar. Porque sentimos que é ali onde eu vou conseguir alcançar os meus objetivos. Nós, às vezes, muitos, viemos à igreja porque não está casado. Já sou jovem, a idade já avançou, não está dando certo, então vou à igreja para, ao ver se calhar uma libertação. Acontece nas mulheres e acontece nos homens. Depois de conseguir o que eu quero, igreja para mim já não serve. Venho à igreja todos os domingos por não ter trabalho. Mas quando eu conseguir, quando no meu bolso já tem euros, igreja já não conheço a porta. Fica aqui, é de que cor a igreja? Qual é o sinal que está na porta da igreja? Porque já o dinheiro que eu já tenho está a falar o mais alto. Muitos também, quando estão doentes, vão à igreja, no tabernáculo, vão fazer oração, vou ficar bom. Mas depois de ficar bom, para eles já, o tabernáculo já não conhece a porta. Então somos nós, assim. Queridos irmãos, eu vou contar-vos uma história, e uma história muito triste. Até que ponto o coração do homem pensa sempre no mal. O homem nunca pensa no favor que lhe fizeram, como já dissemos anteriormente. Então, havia um homem que foi abençoado por Deus. O homem, na sua família, é o mais bem-sucedido, porque Deus o abençoou. E este homem fazia o que fazia, ajudava, que era a intenção dele. Mas ele pensou no seu tio. O tio vivia nas províncias, nas aldeias. Como nós sabemos, quem conhece as aldeias, nosso Juiz, Maquela, Damba, Guibocolo, etc, etc. Os que lá vivem, digo que espiritualmente vivem bem. Porque quem conhece ali é alto nível. Mas há muito sofrimento, carnalmente. Há muito sofrimento. Então esse jovem, vivendo, considerando Luanda, tem vida boa, tem casas, tem carros, por aí fora. Então pensou no tio que está no mato. Não, meu tio, irmão da minha mãe. Por sinal, ele é que puxou a minha mãe, então não fica bem. Eu, como sobrinho, estou aqui na cidade e ele vivendo uma vida difícil no mato. Então vou chamá-lo para que ele esteja aqui comigo, para que eu possa lhe cuidar, para que eu possa lhe sustentar. Assim o jovem o fez. Chamou o tio veio a Luanda, gozando da boa vida, vivendo bem, esqueceu o sofrimento do mato. Mas infelizmente, queridos irmãos, este tio não transportava consigo o Espírito Santo. Não era homem temente a Deus. Era opositor de Jesus Cristo. Este tio tinha, como dizem, práticas noturnas. Era mestre. Então, vendo
boa que vivia em Luanda, e como em certas famílias angolanas o tio é a voz máxima da família, ele é que tem o poder, então matou o sobrinho para ele poder ficar a usufruir de todos aqueles bens que o sobrinho tinha. Inclusive, chutou ou expulsou a família deste em casa. Os seus filhos, que com o pai viviam bem, mas na ausência do pai, o tio pôs-lhes fora. Esse tio nem pensou no bem que o sobrinho fez. Foi ingrato para com ele. Então, queridos irmãos, foi uma história muito triste. Nós não pensamos o favor que outro nos fez. Seria bom continuasse no mato e que o sobrinho estivesse vivo e a cuidar de outras pessoas que ele cuidava. Mas, por uma pessoa ser ingrato, prejudicou toda a família. Queridos irmãos, é como também uma outra que me vem agora na mente. Um jovem, aproximadamente uma jovem com 13 anos, a vamos aqui com o Landichengue Punza Dimboa. Em português, vamos pôr os pontos nos is e os traços nos t's. Em Guambote, Canadimosi, o bom entendedor, é a palavra basta. Estamos a falar isso, é para vermos até que ponto nós, os humanos, agimos negativamente. Também, rapidamente, uma jovem, aproximadamente 13 anos, começou a vida de namoro, mas encontrou o homem da vida dele. E é com esse que eu quero fazer a minha vida. Felizmente, na família dessa jovem, também era uma família bem-sucedida. Disse: o meu namorado não tem condições e eu vou sustentá-lo. Como ele gosta de estudar mesmo, eu vou sustentar o estudo dele. Pagava as propinas, dava dinheiro de transporte, ajudava em quase tudo que o namorado precisava. Foram crescendo, passou anos crescendo. Quando ele licenciou-se, já tinha uma outra visão. Já estava numa outra sociedade, né? Já um pouco diferente da pessoa que o ajudou. Então pensou: quem já está ultrapassado? A Mingas, já está ultrapassado. Agora com a Cláudia, porque a Cláudia já é do meu nível. Então a ingratidão desse jovem também deixou a moça. Só para nós vermos até que ponto nós somos ingratos, queridos irmãos. E nós aqui queremos alertar a procurarmos verdadeiramente o nosso bom Deus, agirmos conforme o nosso Jesus Cristo nos pede. Também aqui queremos alertar na escolha dos melhores amigos, porque há amigos que só nos precisam quando nós temos, quando nós podemos. Quando nós não podemos mais, esses amigos esquinam-se de nós. Então aqui também alertar que para fazermos novas amizades é preciso olhar bem, é preciso escolher mesmo bem. Vamos também fazer a leitura bíblica no livro de Apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, 1 até 5. Livro de Apóstolo Paulo aos Timóteos, no capítulo 3,
Desculpa, é o Timóteo mesmo. Desculpa. Primeiros de Timóteo, desculpa, segundas de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Desculpa, porque tenho aqui em frente Coríntios, então é Timóteo mesmo. 3, 5, 3:5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, preguiçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Amém. Amém. Então, queridos irmãos, se analisarmos profundamente a este capítulo de 2 de Timóteo 3:5, vamos encontrar a advertência que anteriormente já fizemos. No tempo, haverá tempo que as pessoas vão se tornando amantes de si mesmos, preguiçosos, não gostam de trabalhar, só querem usufruir o bem dos outros, assim como aquele tio. Aquele tio não trabalhou, não fez nenhum esforço, mas usufruindo os bens do suor do outro. Também vamos encontrar homens ingratos, aqui que nós já dissemos, atenção. Vamos encontrar homens caluniadores. Vamos encontrar homens com mau intenção. Assim podemos concluir o capítulo. Então, destes, queridos irmãos, devemos afastar-se deles, porque não são bons para conosco. A Bíblia também nos diz que quando aquele braço nos leva à perdição, melhor cortar. A Bíblia está a dizer o braço, mas não é o meu braço, é as nossas amizades. Quando sei que essa pessoa está com má intenção, melhor desviar. Afasta-te, para que não possa levar à perdição. Porque muitos dizem, é meu amigo, vou estar com ele. Depois, mais para frente, ele me coagiu, me levou ao mal. Dizemos aquela palavra, me enteleguiou. Não. Você, quando estavam a te falar, não viste a armadilha? É por comunidade. Mumalongi mani mambi, makumba kisidara yani kwani yupumulo wambi. Mumalengo, makaku lenganga, makumba kisidani yani kwani yupukumuni wambi. Iya vutu kila mani makapoti ya meko, kingani kwa mawanda te ya sumuka. Wawe kokolo, kokolo nga kwa mona kwe. Luzoro lwako lwantima, kiwa kuikila wa vutu kila mungi. Kawawa kimamo. Então, queridos irmãos, vamos ter atenção. Este pequeno hino está a dizer que fui coagido, me enganaram, me armadilharam. Você não viste a armadilha aí? Quando estava a te aconselhar, quando esse amigo estava a te puxar, você não viu que estava me puxando mal? Se o fizeste é porque foi o desejo do seu coração que acreditou em voltar no mal e seguir. Kawakwa? É isso, traduzir bem, né? Sim.
Então, queridos irmãos, a nossa advertência está dada. Temos que escolher. Vamos deixar de ser ingratos. Porque nós somos mesmo ingratos. Conosco, com Deus e com os nossos próximos. Hoje até um exemplo prático, para terminar já. Um exemplo prático. Não tenho emprego, né? Vim para Portugal para vir tentar sorte. Cheguei aqui, Deus me abençoou, estou a trabalhar. Mas quando chega o final do mês, cêntimo, né? Tenho mesmo 100 euros e calhar no bolso, mas vou ir na moeda para pegar aquele cêntimo, aquele mesmo para meter o ferro. Estou a ser para com Deus. Posso pôr 20, mas na igreja, bom, só 5. 5 cêntimos chega. Mas clamamos aqui que quero a salvação. Clamamos aqui que quero a bênção. Deus dá. Mas também depois puxa o tapete. Se nós não conseguirmos responder na mesma expectativa ao nosso Deus, o que é que Ele faz? Não serve. Porque Ele sabe o nosso coração. Então, queridos irmãos, vamos deixar de ser ingratos para com Deus, com nós mesmos e com os nossos próximos. Queridos irmãos, aproximamos o mês de dezembro. Poucos dias nos faltam para o mês de dezembro, mês que celebramos o nascimento do menino Jesus. O conselho é, vamos nos preparar já para, em dezembro, nascer o Cristo em nossos corações. O Cristo já não vai nascer, mas se calhar é a mudança dos nossos comportamentos que temos que exercitar agora para, em dezembro, recebermos o menino Jesus. Acreditamos que nas próximas pregações vamos falar de Jesus Cristo e o seu nascimento. Então, queridos irmãos, vamos nos preparar já em nossos corações para que Jesus Cristo possa renascer em nós, para que no próximo ano a gente deixe de ser ingrato para com Deus, conosco e para com nossos próximos. Assim, terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.